Em Chicago eu conheci um meteorologista chamado John Davis, da corretora Sherson Lemon, que ele falou que o aquecimento das águas do Pacífico, o El Niño, naquele ano de 88, ia ser acima do normal, e que isso iria provocar uma grande seca no meio oeste americano. E voltando ao Brasil, eu comprei soja futuro. Olha, foi uma operação tão boa que desde o primeiro minuto do primeiro dia eu já ganhei muito dinheiro. Tipo assim, o cara que aplicou 90 mil dólares ganhou 5 milhões de dólares, entendeu? Em questão de um mês, porque a soja dava limite alto todo dia. Eu sofri tanta pressão para vender que eu me mudei para Brasília e não disse para ninguém que ia para Brasília. E falava para os caras lá em Chicago, eu estou aqui em Brasília, mas não conta para ninguém. Você viu na introdução que uma tacada do Ivan no fim da década de 80 transformou 90 mil dólares em 5 milhões de dólares num único mês. A questão é, será que isso pode voltar a acontecer novamente? Bom, essa é uma pergunta que nós tentaremos responder nos próximos minutos. Nesse vídeo, você vai ver que a Bolsa Brasileira entrou num novo ciclo de valorização. E você também vai entender por que o conhecimento das engrenagens do mercado é o que separa os vencedores dos perdedores. A partir de agora, deixo você com as histórias das pessoas que viveram na pele todos os ciclos financeiros das últimas décadas. Todas elas foram inspiradas por Ivan Santana. Começa a ficar cada vez mais claro porque o Ivan Santana, com sua experiência de 6 décadas, é o nome certo para conduzir você no melhor momento para investir no mercado brasileiro. Essa tacada que eu dei na soja, que percentualmente foi a maior tacada que eu dei na vida, não foi só minha, foi mais dos clientes do que minha. Então foi a minha grande recuperação. A partir daí eu me tornei referência no mercado internacional. Então as pessoas não queriam saber alguma coisa, inclusive o governo, Banco Central e tal. O Ivan, ele é o tipo de pessoa que ele não precisa se debruçar em um livro para tentar entender um determinado cenário, um determinado momento de mercado que está acontecendo. Ele junta fatos, né, que estão acontecendo, pequenas peças, ele já consegue tirar uma conclusão muito rápida daquilo tudo, porque ele já viveu isso, né, muitas vezes. Então ele tem esse feeling de trader que pessoas normais, né, que estão até muito tempo no mercado ainda não desenvolveram. Então, com pequenos detalhes, informações, ele tira conclusões que você não consegue enxergar normalmente. Então isso é muito importante, por isso eu sempre busco esse contato com ele e saber qual é a opinião dele, né, até mesmo quando é diferente da minha. Nós, brasileiros, temos uma oportunidade de viver uma transformação com, de repente, o real se valorizando frente ao dólar e a bolsa subindo bastante. O Ivan é uma ótima referência. Ele mesmo que declarou nessa virada aí, ele falou que o bull market começou e ele acha que a mínima do ano já foi estabelecida. Então, algo que ele falou com muita segurança e que vem se provando verdade até o momento. Eu diria que esse ano vai haver uma série de IPOs. Para quem não sabe, IPO é Initial Public Offering, é lançamento inicial de ações. Mas eu acho que a grande tacada desse ano vai ser uma dessas empresas. Se a reforma da Previdência sair como foi proposta, ou sair, digamos, como foi proposta, eu acho que dificilmente vai sair. Vai ter alguns cortes, alguns jabuticabas, enfim, vai ter bode na sala, vai ter alguma coisa lá que foi feita já pelo Paulo Guedes para ser cortada e tal. Mas se ela, digamos, for aprovada, ela vai ser aprovada, vai saber o quanto dela vai ser aprovada. Se ela for aprovada, a Bolsa em geral vai ser uma atacada, entendeu? De forma geral, a gente está em um momento muito bom do mercado. Coisas estão acontecendo, né? É claro que a gente vai ter um ano de muitos desafios, né, no cenário político e no cenário econômico. Ela anda na frente, né, de realmente dos fatos que estão para acontecer.
Então, o momento atual é um momento de cautela, porque medidas importantes, estruturais, né, podem mudar realmente o rumo do país. Então, apesar do cenário estar muito positivo, a Bolsa, de forma geral, ela vai se comportar de forma muito sensível, né, a cada notícia, a cada medida que o governo toma em relação às reformas que são necessárias e que, com certeza, se tudo ocorrer da forma esperada, 200 mil pontos é pouco para a Bolsa brasileira. Então, quando você olha para o mercado hoje, né, eu vejo assim, o Brasil ele vem já numa recuperação, o mercado já subiu um pouco ano passado, subiu mais no ano anterior e esse começo de ano está subindo. E na minha visão e pelo que eu vejo das análises aqui de toda a nossa equipe, ainda está muito longe do pico, né? Assim, a Bolsa está subindo, eu acredito que a gente está num ciclo de alta já há alguns anos, mas é um ciclo que ainda vai longe. Então, tem alguns argumentos que ajudam a embasar essa ideia, né? Um deles é, por exemplo, a vinda do investidor estrangeiro, que ainda não veio em peso para o Brasil. Quando esse dinheiro vier, a Bolsa vai dar uma nova subida. Acredito nisso, a gente também está bastante otimista com isso aqui. Ainda tem muitas empresas em Bolsa que estão com preço descontado, até por causa de tanta incerteza política que a gente teve nos últimos anos. Então, empresas que valem muito mais hoje estão a preços descontados na Bolsa. Isso também vai ter uma correção para cima, então acho que a Bolsa ainda vai subir mais. E falando em índice, né, o índice vai subir muito mais. E dentro do índice, as melhores ações vão subir ainda mais. Talvez a principal força para isso, na minha visão, seja essa perspectiva de juros baixos para padrões históricos brasileiros, né? A verdade é que a gente tem hoje um juro que talvez no contexto global ainda é alto, né? Acho que muito investidor estrangeiro ainda vê o Brasil com juro alto comparado com o que a gente está vendo lá fora, mas para padrão brasileiro ele é baixo, né? E o brasileiro durante muito tempo ele se acostumou a ter uma opção de liquidez muito alta, né, diária, com retorno alto e percepção de risco baixo, porque eram títulos do governo, né? Quando você tem um processo de recuperação de atividade econômica com o juro ainda baixo, você impulsiona, você leva os investidores a pensarem em ter mais risco alocado nas suas carteiras, é um movimento natural. Eu acho que a gente está ainda para ver o que é uma migração de patrimônio muito relevante. O Brasil é uma das maiores indústrias de fundos do mundo e ainda tem uma concentração excessiva em renda fixa, tendo em vista esse nosso resultado histórico, vamos assim dizer, né? Então, acho que tem muito espaço para ativos de risco e para a Bolsa. Basta que para isso a gente acerte a mão na condução da política econômica e você possa pensar numa trajetória de crescimento de muitos anos, né? A questão básica é que se não houver reforma, não haverá governo digno desse nome, já no primeiro mandato ou no único mandato do Bolsonaro, né? Você imagina assim, se não se aprova uma reforma meia boca, né, nós continuaremos a ser um país meia boca. Então é um ano que tudo indica que vai ser um ano espetacular para a Bolsa, desde que não aconteça alguma tragédia, como eu já vi muitos anos que se pronunciavam ótimos, como, por exemplo, 1973, aí surgiu a Guerra do Yom Kippur e mudou tudo. Porque a Bolsa tem um ditado americano que buy the rumor, sell the facts. Se todo mundo estiver convicto que ela vai sair, e ela sair, a Bolsa vai cair, porque a Bolsa vai subir antes. O mercado internacional é engraçado, porque por mais bobagem que o Trump fale ou faça, o mercado não liga muito, não. É como no Japão, eu costumava dizer quando eu operava na Bolsa de Tóquio, o ien japonês, que japonês não sabe nem qual é o nome do primeiro-ministro, muito menos o nome do imperador. O governo tem muito pouca influência no mercado. Nos Estados Unidos, se o Trump tivesse influência no mercado, o mercado estaria numa baixa colossal. Porque ele se desmente, ele fala demite todo mundo, demite intempestivamente as pessoas. E o mercado está bem. Todo mundo sabe que tem que ter a proposta da Previdência, a reforma da Previdência. Quer saber se vai ser uma reforminha, que vai demorar 4 anos, vai precisar de outra, ou se vai ser uma reforma robusta, que economize aí uns 700 bilhões, 800 bilhões em 10 anos. Aí eu acho que a Bolsa pode dar uma dobrada mesmo.
Eu costumo dizer que a vantagem dos ciclos, né, e nenhum economista conseguiu terminar com eles até hoje, é que ele te dá oportunidades muito interessantes de investimento, né? Porque os preços eles divergem muito do que é o seu valor percebido como justo, vamos assim dizer, né? E ou ficam muito caros ou muito baratos, né? Ainda que isso esteja associado muitas vezes a um período econômico ruim para a sociedade como um todo, com aumento de desemprego, queda de PIB, do ponto de vista de investimento isso gera muita oportunidade, principalmente para quem tem uma visão mais de longo prazo na hora de pensar em investimento. O ciclo de 2003 a 2007 é possivelmente um dos maiores ciclos de valorização da Bolsa Brasileira, de toda a história, né? Um dos mais emblemáticos também. E não é à toa que ele é colocado ali, né? Ele está inserido num mundo que vive um grande bull market, né? Se você pega ali da grande moderação, que são 20 anos de crescimento sob baixa volatilidade do PIB, baixa inflação, baixa volatilidade das taxas de juros, baixa volatilidade da inflação e baixa volatilidade do PIB. Então isso caracterizou a grande moderação quando se passou a ter a crença de que os macroeconomistas tinham um modelo perfeito para entender o mundo e a partir das suas medidas de política econômica eles poderiam calibrar os mercados, calibrar as economias. Então, assim, supostamente a gente teria atingido a era de ouro da ciência econômica, que agora entendíamos o mundo e agiríamos sobre ela. Muito bem, quando o Lula assume, a lua de mel com o Lula foi grande, foi intensa. Houve uma verdadeira paixão, porque de fato ele respeitou os princípios básicos que já haviam sido estabelecidos com o Plano Real e depois, durante a presidência do tucano Fernando Henrique Cardoso. Mas até então, até o pré-mensalão, né, quando começaram a surgir pipocar os escândalos, era uma lua de mel, não só do mercado financeiro, não só por parte do setor produtivo, dos líderes internacionais, mas também da imprensa e da população. Então esses 5 anos, 2003 a 2007, foram anos excepcionais para a economia mundial, excepcionais para as bolsas, né? E o Brasil estava inserido nesse contexto. Foi a fase em que principalmente essa classe C, ela ascendeu através do endividamento progressivo, né? Então houve endividamento tanto nos parcelamentos, né, muito generosos por parte das empresas que vendiam bens de consumo, como também o tal do crédito consignado, em que houve um crescimento muito grande da parte de bancos que faziam instituições financeiras especializadas nesse crédito consignado, que tomavam o dinheiro dos aposentados diretamente da fonte, né, de pagamento. E com isso a população brasileira foi adquirindo bens de consumo, todo mundo começou a trocar de carro, a adquirir casa. O início daquele período ali que culminou com o primeiro mandato do ex-presidente Lula e também com a primeira metade do segundo mandato dele, foi muito forte para o mercado, quer dizer, ele teve seu ponto de partida muito claro em Brasil, que foi a negação, a antítese de tudo aquilo que o PT e o Lula haviam pregado do ponto de vista econômico, né, que começou com a famosa Carta aos Brasileiros e depois com uma gestão mais ortodoxa da política econômica. E aquilo pegou um mercado que estava com muito medo, né, com uma precificação de ativos. Os ativos tinham muito prêmio de risco, né, embutido nos preços. Então ali realmente iniciou um período bastante positivo para ativos de risco. Reduziram-se as taxas de juros nos Estados Unidos e deixaram essas taxas muito baixas por muito tempo. E aí o que aconteceu foi taxas de juros muito baixas, as pessoas começaram a tomar dívidas em excesso, as pessoas e as famílias e as empresas foram se endividando, os preços dos imóveis foram subindo principalmente a velocidades acima do razoável, atingindo níveis também acima do razoável, o mercado financeiro muito desenvolvido, alavancando-se em cima disso, também montando instrumentos derivativos complexos em cima das estruturas imobiliárias, hipotecas de alto risco. Como havia um período de prosperidade, os preços continuavam subindo dos imóveis, você começou a vender muitas hipotecas de alto risco, chamados subprime, ou seja, basicamente uma forma bastante simples e até grosseira, mas que transmite a ideia, você começou a dar créditos para pessoas que não tinham um devido crédito imobiliário, para as pessoas que não tinham um rating adequado, né? Não tinham uma boa avaliação creditícia. Quando alguém foi lá e
estourou aquela bolha, o que aconteceu? Os preços dos imóveis começaram a cair e aí não dava mais para continuar pedalando a bicicletinha. E o sistema financeiro todo alavancado em cima dessas hipotecas, interdependência enorme entre eles, um grau de alavancagem gigantesco. Aí você teve vários bancos se fundindo, quebrados basicamente, até que a Lehman Brothers, ninguém pôde socorrê-lo, né? Um banco enorme, acho que era o 5º banco americano na época, um dos mais longevos também, a quebra da Lehman, e aí como um grande medo de um efeito em cascata, né? Então ali o capitalismo de fato esteve em risco, né? E nisso, o mercado levou o tombaço. Então, nesse dia, eu quase abandonei o mercado. Por frustração. Aconteceu aquilo que eu previa e no dia que aconteceu aquilo que eu quis, eu não ganhei nada. No próximo capítulo, você vai descobrir como o Ivan se transformou no mentor financeiro mais didático do Brasil, influenciando várias gerações de investidores. Tudo o que você assistiu até agora é apenas o começo de uma jornada de transformação financeira que o Ivan se colocou à disposição para realizar em sua vida. Porque no terceiro vídeo deste documentário, o Ivan vai falar mais sobre como identificar oportunidades em qualquer ciclo da economia. As lições, histórias e bastidores que estão sendo revelados pelo Ivan já vêm provocando uma onda de mensagens nas redes sociais. Agradecemos profundamente pelos elogios que recebemos sobre esse filme e aproveito para convidar você a enviar mais perguntas ao Ivan ou deixar apenas um comentário sobre o que está achando dessa produção até o momento. Nosso próximo encontro será no terceiro capítulo do documentário Ivan, a história proibida do mercado financeiro. Até lá!